Olá, pessoal. Bom, estamos dando continuidade aqui à nossa aula, né? Teoria Geral de Direito Constitucional. O tema da aula 3 envolve o preâmbulo da Constituição e agora vamos continuar falando do poder constituinte. Esse é um dos grandes temas, né, do direito constitucional, porque é um tema que, embora seja de direito constitucional, ele é um tema que toca, né, na questão política constitucional. Nós já falamos em sala que o Estado ele tem uma formação que se baseia numa decisão coletiva de um povo que se reúne, se apropria de uma determinada porção de terra, que ele então denomina de seu território, busca delimitar, né, uma exclusividade sobre esse território, ou seja, ele vai estabelecer um regime, um direito de propriedade sobre esse território. Então nós temos um povo no território, mas é preciso haver um comando, é preciso haver uma atividade coordenada. E essa atividade coordenada, esse comando, ele nasce, né, primariamente, tendo em vista a proteção. Então, se nós pensarmos assim, essencialmente, né, qual que é o papel do Estado em termos essenciais, é segurança. E é uma segurança interna, mas é uma segurança também externa, porque a primeira visão de sobrevivência, a percepção de sobrevivência desse povo, é de como eles sobreviveriam, né, das invasões inimigas estrangeiras, né, que tentavam tomar então aquele território e eles dependiam daquele território para cultivar, para desenvolver suas atividades básicas, primárias, inclusive para a sua própria sobrevivência. Então o Estado ele surge, né, como que instintivo, né, da própria sobrevivência humana. E o ser humano também, instintivamente, ele não é um ser isolado, individual. Ele é um ser social. Vejam o esforço que nós estamos fazendo nesse momento para o isolamento social, porque isso não é da nossa natureza. A nossa natureza é a agregação. E a manifestação estatal, então, ela decorre dessa condição natural do ser humano de agregar-se, de agir coletivamente e de até personificar esses agrupamentos, tornando então esses agrupamentos pessoa, de modo que o Estado se torna uma personificação, portanto uma pessoa jurídica. Muito bem. O tema do poder constituinte ele entra onde nessa discussão? Quando há uma decisão de um governo, de um comando, né, que vai reger, né, os rumos dessa população, ou seja, quando a gente vai começar a estudar essa relação interna entre os que mandam e os que obedecem, nós entramos então no tema da política e nós precisamos descobrir, né, ou pelo menos compreender o processo pelo qual ocorre a legitimação desse poder. Quem tem o direito de mandar, né, quem tem o direito de obedecer, o dever de obedecer, como esse processo ele se constitui, da onde deriva esse poder, né? Da onde nasce isso? Então, isso vai chegar na questão do poder constituinte. E aqui o poder constituinte não é o poder de reger o Estado, né, porque nós vamos resolver isso também, né, em temas como o da democracia, e aí vamos lá para o processo eleitoral, mas o poder de criar uma Constituição, ele nasce onde? Ele é de quem? Né? Como isso se inicia? Como isso começa? E aí o poder constituinte, então, a gente deve entender como que aquele que funda o Estado, aquele que, inclusive, limita o Estado, né, na sua atuação, protegendo, né, assegurando os direitos fundamentais dos súditos. Vamos lembrar que o Estado ele nasce, ele tem um surgimento, né, na fase moderna, totalitário, né, déspota. E o movimento do constitucionalismo é um movimento de tentativa de limitação dos poderes do rei ou do governante para proteger os súditos, aqueles que são governados. E esses governados, então, teriam que ter garantias constitucionais contra o próprio rei. Esse é o sentido da Constituição, essa é a base da Constituição. Ela tem, então, a estruturação sobre a organização desse próprio Estado, tanto em termos de centralidade ou descentralidade de poder, isso nos leva ao tema da federação. Ela tem uma segunda questão que é orgânica, funcional, nos leva ao tema da separação de poderes, mas ela também se desenvolve, né, por uma terceira via, no sentido de assegurar as garantias fundamentais dos súditos contra o próprio rei. E essa é a noção de Estado de Direito. O Estado ele não é subjetivista.
O Estado ele não pode, né, ser conduzido ao sabor das mudanças do humor, né, da idiosincrasia do rei, né? Um rei bem-humorado, um rei bom, um rei mau, e isso então determinando as políticas de Estado. Não, o rei também tem que se submeter a um regramento, né, objetivo que garanta, né, os papéis, estabeleça papéis entre governantes e governados. Então o poder constituinte ele vai discutir a origem, né, da Constituição, de onde ela se legitima, como ela se legitima, e também o processo pelo qual ela vai sofrer as alterações, como esse processo se dá. Nós vamos perceber, então, que existem dois tipos de poder constituinte. O primeiro poder é o poder originário. O fundante é um poder inicial. Eu diria que o poder constituinte originário é aquele que vai se manifestar no momento em que o Estado está sendo reconhecido como tal, né? É um ato originário, é um ato inicial. É o poder de criar uma nova Constituição. Mas veja, o poder originário ele não vai acontecer somente no início dos Estados. Os Estados eles são regidos, né, por constituições que têm, então, fundamento em poderes originários, mas existem rompimentos. Então, quando há uma revolução, quando há uma mudança, né, e a descontinuidade nessa mudança, um novo poder que se levanta, que se assenta, ele será originário. Vamos pensar lá nas primaveras árabes que ocorreram, né, naqueles países do norte da África e ali do Oriente Médio, em alguns casos, e novos regimes sendo estabelecidos, como também as revoluções que ocorreram, civis que ocorreram na África. Então, novos governantes que ascendiam ao poder e rapidamente eles se articulavam para dotar aquele poder de legitimidade, e aí vamos lembrar das chamadas constituições cesaristas, né, que é o caso aí, eles vão buscar fundamento de legitimidade, de validade da sua ordem jurídica nos poderes constituintes originários. Agora, o poder também pode ser derivado. E o poder derivado ele é um poder que vai reconhecer no poder antecessor, né, a sua fonte primária, e ele vai apenas buscar o quê? A adequação, a revisão, a atualização. E é o que ocorre no Brasil, por exemplo, com as reformas constitucionais. Nós temos, né, no poder derivado, reformador e decorrente. O poder reformador ele vai se dar por meio das emendas constitucionais. Nós temos uma Constituição originária, de manifestação de poder originário, e nós temos, então, um poder constituinte que dá a possibilidade da revisão dessa Constituição por meio das chamadas emendas constitucionais, que são alterações legislativas na norma constitucional, e o instrumento para que se dá a espécie legislativa utilizada para isso ocorrer é pela emenda constitucional. Existe também um poder de revisão que ocorreu, né, no caso brasileiro, com previsão no artigo 3º, né, dos atos das disposições constitucionais transitórias, 5 anos depois da promulgação da Constituição de 88. Então, em 1993, nós tivemos um momento de parada e de possível revisão. Houve consulta à população e nós, então, poderíamos ter escolhido a mudança do nosso sistema de governo de presidencialista para um sistema parlamentarista, na verdade, um regime, né, de governo presidencialista para parlamentarista, e um sistema de governo republicano para um sistema monárquico. Aquilo foi numa previsão, já foi desenhado, foi planejado em 88 para ocorrer em 93, seria um poder de revisão. O poder da emenda constitucional ele está previsto no artigo 60, ele pode ocorrer a qualquer momento, com as ressalvas, com as limitações do parágrafo 4º do artigo 60, que estabelece as chamadas cláusulas pétreas, que é um conteúdo que nós chamamos aí da rigidez máxima da Constituição, porque não se altera nem por emenda constitucional. Para se romper, né, com as cláusulas pétreas, precisaríamos então romper com o poder constituinte originário que sustenta a nossa Constituição atual e dar início a uma nova ordem constitucional por manifestação de um novo poder originário. Isso só com a Revolução. Não precisa ser uma revolução armada, né, mas precisa haver o rompimento das estruturas, das instituições que estão assentadas sob esse poder constituinte originário. Existe ainda o poder constituinte derivado decorrente. Aqui nós temos que entender que o Brasil, ele por exemplo, no caso brasileiro, né, nós somos uma federação
E nós temos entidades federativas autônomas que têm capacidade de auto-organização e, portanto, essas entidades também têm o seu poder constituinte. Mas não é um poder constituinte reformador, porque nós não estamos fazendo aqui uma derivação no tempo. Nós estamos fazendo uma derivação no espaço. Quer dizer, esses entes também têm as suas próprias constituições, né? E aí o poder constituinte decorrente é o que vai dar a legitimidade para o Estado de São Paulo ter a sua Constituição Paulista, o Estado de Minas Gerais ter a sua Constituição Mineira. Então, é um poder de criar constituições estaduais e também de reformá-las. Assim como, então, o poder reformador está dentro do poder decorrente no plano estadual, né? Vamos lembrar também que os municípios, eles são entes federativos e eles também têm a sua possibilidade de se auto-organizar por meio das suas leis orgânicas. Seria algo como que uma Constituição Municipal. Mas nós entendemos que não se trata de uma Constituição, ela não recebe esse nome, ela, na verdade, é chamada como Lei Orgânica do Município. Existe ainda um poder transnacional. Isso é uma construção, né, doutrinária. Nós temos um artigo, está aqui o link, o hiperlink desse artigo, do IBCCRIM, do ministro Barroso, que vai então escrever sobre esse assunto de maneira, eu diria assim, muito proficiente, muito interessante esse artigo. E a gente vai entender o poder transnacional como aquele que decorre de um poder supraestatal. Isso tem crescido no direito constitucional, é um movimento que merece a nossa atenção. Por quê? Porque nós partimos do ponto de vista de que o Estado é soberano, portanto ele tem uma autonomia plena, uma autodeterminação e ele tem que ser respeitado de forma absoluta pelos demais Estados também soberanos. E esse respeito, então, no plano do direito internacional, impõe assim a não invasão, né, de assuntos domésticos, de assuntos internos, por nenhum dos países reciprocamente considerados. No entanto, existe uma pauta, existe uma agenda de direito internacional que tem buscado, né, reivindicado legitimidade para que países tenham, sim, ascendência sobre outros países ou que organismos internacionais representativos desses países tenham algum tipo de ascendência sobre esses países. Então, essa é uma questão da geopolítica. E tem também, dentro desse assunto, uma outra questão que é a questão negocial. O Brasil, ele é signatário de tratados e convenções internacionais. Aí nós já não estamos falando desse poder transnacional, né, de uma soberania, né, supranacional que ascende sobre a soberania nacional de uma forma heterônoma, mas sim da possibilidade de que normas internacionais sejam incorporadas ao sistema infranacional. E aí nós vamos encontrar na própria Constituição de 88 os dispositivos que vão tratar desse assunto, e eu queria então já inaugurar esse assunto. Eu já falei, né, do poder constituinte originário, do poder constituinte derivado. Eu vou apenas reler aqui para ver se não deixamos nada para trás, mas o poder constituinte originário ele é um poder inicial, que inaugura uma nova ordem jurídica, ele é ilimitado, porque ele não se subordina a nenhum limite previamente estabelecido. Ele é autônomo porque só aquele que o exerce compete determinar os termos em que uma nova Constituição vai se estruturar. Ele também é incondicionado e ele é permanente. Perfeito. Poder revisor é aquele poder que foi previsto, né, no artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias. Modificou a Constituição por revisão, 5 anos após a promulgação. Houve, então, no caso, a escolha pela população da manutenção do sistema e do regime de governo previsto em 88. O poder reformador é o poder de reformar por meio das emendas constitucionais. Também mencionei, isso está no artigo 60, e é importante aqui a leitura do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição de 88. O poder decorrente é aquele que ele não está derivando no tempo, mas está derivando no espaço, porque nós estamos aqui falando de manifestação de poder constituinte das unidades federativas, e aí vamos lembrar das constituições estaduais. E aqui eu chego aonde eu queria enfatizar, que é o poder constituinte transnacional, mas aqui vamos aproveitar esse tema para entender de que modo, né, convenções, tratados internacionais são incorporados no nosso texto constitucional e eles passam, então, a conviver com as normas infralegais, constitucionais, com o nosso sistema jurídico interno. Esse estudo ele deve ser feito com base no artigo 5º da Constituição,